De 30 anos para cá, a participação da indústria no PIB, o Produto Interno Bruto, foi de 20% para 11%. Apesar dessa queda, no pagamento de impostos nada mudou. As indústrias ainda são responsáveis por quase 30% da arrecadação tributária nacional. Uma situação insustentável. O que fazer para retomar espaço em valor de produção, ser mais competitivo para aumentar as exportações e, sem perder de vista, um impacto positivo guiado pelo ESG? Vamos saber com um grande pesquisador sobre o tema, o Luiz Cassinelli. Então, nós temos tecnologia, ou temos, desde que seja colocado o foco, para competir com o resto do mundo. E assim, de uma maneira geral, tudo que envolve solo, água, luz, né, o Brasil é competitivo. Então a gente vê a agricultura, vê a bioenergia, né, o etanol. Nós somos extremamente competitivos, não precisamos nem fazer conta. E também com informações privilegiadas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O gerente de sustentabilidade, Davi Bontempo, vem conversar com a gente. Então a impressão que a gente tem é que as ferramentas existem, o conhecimento, como o próprio professor colocou, a gente também vai bem, mas quando a gente chega nessa parte de pavimentar todo esse caminho, né, em termos de regulamentação e legislação, a gente peca, né, e acaba por atrasar, né, e perder, né, alguma oportunidade que o Brasil tem grande capacidade, né, de incorporar e gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento regional. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, que bom que você está interessado no nosso futuro e obrigado por ter escolhido a gente como a sua fonte de informação. Vamos começar então. Está aqui comigo no estúdio o professor Luiz, bem-vindo. Obrigado, Pablo, pelo convite, em nome da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do programa BioEn, que é o programa de bioenergia da FAPESP. Obrigado você por ter vindo com tanto conhecimento. E quem vai compartilhar também com a gente muita informação é o Davi, que está conectado direto de Brasília. Bem-vindo. Obrigado, Pablo, pelo convite. É um prazer estar participando desse programa e estar compartilhando também do conhecimento do setor industrial aí com o professor Luiz. Eu tenho certeza, né, que a gente vai ter um papo bastante agradável e bastante interessante sobre vários assuntos. Vamos lá, então. Eu sempre gosto de deixar o pessoal que nos acompanha também com uma base do tema para que a gente esteja na mesma página. Então, o professor Luiz poderia começar contando para a gente do nosso começo da indústria no Brasil. Ela demorou para nascer, né? Pois é, Pablo. O Brasil, quando foi descoberto pelos portugueses, nós ficamos 300 anos sem poder produzir nada. Era proibido ter indústria, né? As coisas só começaram a mudar quando a família real mudou para cá e precisava, por conta do bloqueio, né, do Napoleão, produzir algumas coisas aqui para poder atender, né, a classe mais rica da população. Então, a indústria basicamente começou em 1808. E até depois, 1930, nós tivemos uma indústria pequena para abastecer essa necessidade, né? E ainda com muita dificuldade, né? Porque o Brasil sempre teve problema de escala, né? Escala de consumo, não por causa do tamanho da população atual, mas pelo poder aquisitivo, é muito pequena para alguns tipos de indústria. Então, isso realmente foi uma dificuldade inicial. Aí nós tivemos os dois governos que ajudaram muito o desenvolvimento e que investiram, foi o segundo governo do Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, que implantaram a usina, as siderúrgicas no Brasil, e depois ferrovias e a indústria automobilística, né? Na minha opinião, o grande erro do JK foi ter investido na indústria, só na indústria automobilística, em detrimento das ferrovias.
E isso foi complicado, né? Porque hoje a gente sente falta para transporte da parte agrícola de ferrovias eficientes e bem estruturadas. Depois, durante o regime militar, nós tivemos também alguns investimentos. Foi quando surgiu a petroquímica. Os dois principais polos petroquímicos brasileiros, o de Camaçari e o de Triunfo, surgiram durante o governo militar, no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E toda essa indústria que foi criada, ela visava a substituição de produtos importados, que muitas vezes é um erro, porque quando você substitui alguma coisa, você está copiando e nem sempre você tem a competitividade suficiente para poder continuar fornecendo, né, esse produto se não tiver algum tipo de proteção, por exemplo, impostos de importação e assim por diante, né? Então, há inclusive teóricos, alguns, né, que dizem que a gente teve uma boa evolução da indústria até os anos 80. A gente teve, às vezes, em comparação com o que se tinha lá em até 1808, como você contou, né? Mas, na realidade, a gente começou errado em várias pontas, né? Sem dúvida, né? O que aconteceu quando veio o neoliberalismo do Fernando Henrique e do Collor, né? Houve uma abertura das importações, houve privatização e o que não era viável e competitivo acabou fechando. Então, nós temos que analisar no aspecto, quando vai se construir uma indústria, a competitividade daquilo no Brasil e com uma visão de mundo. Quer dizer, nós temos que produzir no Brasil e também ser competitivo para exportar para o resto do mundo, né? E nem sempre isso foi viável, ou foi estudado. O que limita a longevidade das empresas, né, por conta dessa falta de visão e só uma visão de substituição, né? Falta de visão, também fiquei pensando nesse termo, até porque a gente não tem programas de Estado, né, que duram anos, 20, 30 anos, para que a indústria ela siga evoluindo. A gente tem, às vezes, programas de governo que, quando se troca o governante, também se muda tudo e o empresário fica confuso. Também falamos aqui de logística, por exemplo, que é um problema. Tem a questão fiscal que está todo mundo falando agora, né, Davi? Conta para a gente sobre essa atualidade da indústria brasileira, do industriário também, né? Como é que tá para ele? Bom, excelente, Pablo. Acho que a gente já, no início da conversa, já começamos a elencar vários componentes, né, de custo Brasil, né, e traduzindo isso em algumas dificuldades, principalmente quando a gente olha para a atração de investimentos internacionais, né, mas a fala do professor já me lembrou, né, alguns desafios que a gente já vem vislumbrando, né, em como enfrentá-los, né, aí no longo prazo, né. Claro que a gente precisa, como você bem colocou, de um planejamento, de uma política de longo prazo, que ela perpasse também governos, né, que seja uma política de país, um plano de país, mas que a gente tenha aí toda uma estrutura, né, a partir de metas, de indicadores, para que a gente possa avaliar se estamos ou não no caminho correto, né? E essa nova economia que vem se desenhando, né, há algum tempo, é uma economia que envolve toda uma transição, né, de país, principalmente olhando para aqueles países de desenvolvimento, ela nos leva também a avaliar, né, se o Brasil vai ou não ser competitivo, né, nessa nova economia verde, né? E a gente tem aqui vários exemplos também de agendas que estão se colocando, né, e colocando o Brasil também como um dos maiores potenciais, mas a grande questão é se a gente vai transformar as vantagens comparativas que a gente tem, né, como a maior biodiversidade do mundo, de 20%, 15% só na Amazônia, segundo maior produtor de biocombustíveis, uma indústria que ela consome bastante energia, mas emite pouco, né, gás de efeito estufa, talvez pela sua composição de matriz energética e matriz elétrica, né, que é muito competitiva em termos
de sustentabilidade quando você compara com outros países do mundo, né, países já desenvolvidos ou até mesmo os blocos, né, que vêm aí também trabalhando nessa transição para uma economia mais limpa. Né? Então, a grande questão é como transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas, né, e colocar o Brasil de vez aí, né, como um dos maiores players, né, quando se fala aí de transição energética, a partir da concepção de todo um mercado de carbono que seja aderente ao contexto internacional, que tenha políticas que estimulem e incentivem a economia circular a partir do uso eficiente dos recursos naturais e que trate também problemas que vêm prejudicando a imagem do Brasil, principalmente em comércio internacional, como a questão do desmatamento ilegal. Né? Claro que é uma agenda que o governo ele tem um papel muito importante quando se fala de fiscalização, comando e controle, mas o setor privado também tem algumas oportunidades a partir da exploração de agendas como a bioeconomia, que nada mais é que a geração de renda, de riqueza, né, a partir da exploração sustentável daqueles recursos biológicos, principalmente olhando aí para as indústrias de cosméticos, de fármacos, de alimentos, né, e com certeza o Brasil tem uma grande capacidade, um grande potencial de se colocar como um dos grandes players internacionais. Interessante você ter levado a conversa para esse lado, Davi, sobre os nossos potenciais em negócios diferentes, inclusive, dos que a gente tem agora. Quando a gente fala em reindustrialização, que inclusive é um mote desse novo governo, né, do Lula 3, como tem se falado, não é modernizar o que a gente tem apenas, mas aproveitar esses potenciais que nós temos, né? Que inclusive também acabam sendo uma solução para aquilo que o professor falou, que a gente produzia muito apenas para substituir o que se importava, né? A gente usar esse diferencial, né, professor? Pois é. Eu acho que o investimento em tecnologia é extremamente importante porque cria uma barreira de entrada para outros países. Quando você tem um produto que já é produzido, essa barreira é muito menor, né? E eu gostaria de dar alguns exemplos de sucesso. Né? A Embraer é um sucesso. A Embraer ela é uma empresa que investiu em tecnologia e compete com as duas maiores empresas de aviões, produtoras de aviões do mundo. Então, tem a receita. Nós temos o maior produtor de motores elétricos, o fabricante de motores elétricos, o maior produtor é brasileiro. O maior produtor de ônibus é brasileiro. Né? O maior produtor de polímeros, de plástico de origem renovável, está no Brasil. Então, nós temos tecnologia, ou temos, desde que seja colocado o foco, para competir com o resto do mundo. E eu gostaria de dar um exemplo também de programa de Estado, né, e não de governo. O Sirius, que é um acelerador de partículas aqui de Campinas, ele passou 4 governos e os investimentos não foram interrompidos. E é importantíssimo para o desenvolvimento tecnológico esse equipamento. Né? Tem 3 no mundo só, e um está no Brasil. Então, acho que nós temos a receita, nós temos que replicar isso. E gostaria também de lembrar que nas áreas de conhecimento, o Brasil não fica devendo, nós não temos em quantidade, mas provavelmente nós temos o domínio da uma grande maioria das áreas de conhecimento existentes hoje no mundo. Tá? Então, nós não ficamos devendo nada para ninguém. É só difundir esse conhecimento para outras pessoas e aumentar a base. Certo. Vamos falar um pouquinho também das indústrias que já existem, até aquelas que a gente tem cases de sucesso, né, professor? Mas o Davi poderia comentar para a gente como está em parâmetros ESG essa nossa indústria? Ela já atende bem, né, meio ambiente, sociedade e governança? Bom, acho que é uma avaliação que ela precisa ser muito bem apurada, né, tanto aqui dentro do Brasil como lá fora. Né? Acho que a questão do ESG é uma questão muito importante,
mas que ela precisa também endereçar alguns conceitos, algumas definições para que você tenha, né, uma estrutura mais fortalecida em termos de cumprimento, né, principalmente pelas empresas, né, precisa se trabalhar questões relacionadas à taxonomia, ou seja, um sistema, né, que vai estabelecer uma régua se aquele projeto, se aquele ativo, se aquela iniciativa atende ou não alguns objetivos de sustentabilidade. Então, isso precisa ter uma padronização a nível internacional para que você possa ter aí uma ligação mais efetiva com aqueles atores que vão emprestar o recurso, né? Acho que as grandes empresas já estão muito mais bem preparadas, né? Já incorporaram a agenda ESG dentro da sua estratégia, né? Seja por questões relacionadas à imagem, questões relacionadas à redução de custos, né? A cumprimento também de questões regulatórias nacionais e internacionais. Então, a gente vê aí a Europa cada vez mais publicando, né, a partir do seu Green Deal, né, que é aquele plano de investimentos para a transição para uma economia de baixo carbono, regulamentações que vão contemplar toda essa agenda, e eu posso trazer aqui 2 exemplos, que é o ajuste de carbono na fronteira e o deforestation, ou seja, não se compra mais nada proveniente de áreas de desmatamento, né? Tem um perfil do consumidor que hoje vem mudando cada vez mais, ou seja, hoje as pessoas querem saber, né, como que aquele produto é produzido, como que aquele serviço é prestado, quanto que gerou de emissões, se a empresa tem um programa que contemple o social, né, se tem uma gestão de resíduos, se trabalha eficiência energética, se trabalha eficiência hídrica, né, enfim, uma série de instrumentos que vão auxiliar esse consumidor na sua tomada de decisão. Claro que a questão do preço ainda tem muito impacto, mas o que a gente percebe é que isso vem mudando cada vez mais. Então, talvez por isso, hoje as grandes empresas estão muito melhor preparadas, mas o que a gente precisa trabalhar hoje são as micro e pequenas, né? Micro e pequenas que estão preocupadas com a sobrevivência, né, do mês seguinte, se vai ter fluxo de caixa, e acho que é um papel tanto das grandes empresas como instituições como a CNIT fomentar toda essa agenda para que a gente possa ter uma atuação mais articulada de todo o setor industrial. É verdade, e até as próprias grandes empresas às vezes acabam tendo programas para apoiar essas médias e pequenas, porque geralmente são elas que fornecem alguns insumos para as grandes, né, Davi? E isso também é muito importante, porque o investidor quer também saber dessa cadeia em que a indústria está inserida, né? Não adianta somente ela ter bons programas de governança, por exemplo. Essa rede que ela tem de trabalho com outras empresas precisa toda estar ESG. Com certeza, acho que não basta mais somente a empresa, né? Tem que envolver toda a cadeia, como você bem colocou, de fornecedores, né? Isso passa por vários desafios também, até em termos de rastreabilidade, até em termos de entendimento, né? Em termos de negócio, né? Mas eu acho que é uma agenda que ela veio para ficar. Então, trabalhar em vários escopos, como o escopo 3, é uma realidade, né? É difícil se trabalhar isso, é complexo, mas que com certeza está na agenda do dia e as empresas vão precisar se adequar para que possa cumprir todos esses requisitos. Certo. Ainda nessa atualidade, não é exagero a gente dizer também que o arcabouço fiscal, que está sendo tão falado, né, também é algo que a indústria está esperando, professor? Sem dúvida, eu acho que são 2 pontos extremamente importantes, né? É a simplificação do sistema tributário, porque imagina, eu vim da iniciativa privada, né? E tinha 50 pessoas trabalhando somente para fazer a parte de imposto, né? E tinha mais um outro tanto de advogados para defender quando acontecia algum tipo de erro, né? Que é comum acontecer num sistema tão intrincado como o nosso. Então, a simplificação disso é extremamente importante para viabilizar outras empresas e até empresas que de fora investir aqui, né? Algumas vezes as empresas não querem investir porque não entendem o modelo brasileiro. Tem que ser brasileiro para
conseguir entender a dificuldade toda, né? E a outra coisa que é extremamente importante, principalmente para uma startup que está começando a operar tal, é uma visão de longo prazo. Quando você vai para a área de alta tecnologia, você precisa ter um universo de 15, 20 anos para poder ter retorno do investimento. E é muito difícil num país que muda, né? Que tem política de governo e não política de Estado, muda a cada mudança de governo. Nós temos que ter uma política e uma visão e uma estratégia de longo prazo que apoie todo esse negócio. Aí as empresas vão se endividar, vão fazer investir em novos negócios, porque o que quebra uma empresa não é a dívida, é fluxo de caixa. E se você não tem longevidade de visão, né, fica muito difícil prever esse fluxo de caixa. Certo. E a gente está falando aqui de política, mas política que interfere totalmente em governança, por exemplo. E também, às vezes, da base, né? Para que a gente tenha um impacto positivo na sociedade e também no meio ambiente. Agora, vamos falar tanto da atualidade, das empresas que nós temos aqui como sucesso ou não ainda, mas também desses novos tipos que a gente pode investir, como também já foi citado pelo Davi, trabalhando com os bioativos das florestas, por exemplo, podemos ter indústrias aí para atender a cosmética, por exemplo. Para a gente ter uma industrialização moderna, competitiva, né, com parâmetros ESG, além desses pontos que a gente citou aqui, Davi, por onde que você começaria? O que nos falta? Bom, acho que a lista aí é bastante longa, viu, Paulo? Mas eu tentaria aqui priorizar algumas, né, que a gente vem percebendo que, dependendo do assunto, ela vem se repetindo muito. Né? Primeiro, acho questões relacionadas a políticas públicas. Né? A gente precisa pavimentar o caminho para que o empresário brasileiro possa operar, né, com tranquilidade, né, com regras claras, com segurança jurídica, né, com previsibilidade, que é o que o empresário brasileiro hoje procura. Né? O professor falou sobre startups. Né? A gente precisa desenvolver também mecanismos de garantias coletivas, né, para que a gente possa viabilizar financiamento para esse tipo de cluster, né, esse tipo de público. Né? E é importante a gente falar aqui também sobre a questão do financiamento. Né? Financiamento é fator central. Né? Hoje a gente tem um fluxo de capital internacional, né, da ordem de 500, 550 bilhões, né, de dólares por ano, né, quando se fala a objetivo de mudança climática, mas pouco vem para a América Latina e Caribe. Para você ter noção, apenas 4,5% é direcionado para essa região. Né? A maior parte desse investimento vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e para a Ásia. Né? Isso passa por problemas relacionados a projetos, mas também, principalmente, aí, quando se fala desse público de garantias coletivas. Né? É um trabalho que ele precisa ser harmonizado, né? Fazer uma transição para uma economia de baixo carbono que atenda aos critérios ESG custa dinheiro e não é barato, é bastante caro. E a gente precisa estabelecer linhas, né, mecanismos para que a gente possa fazer, né, um financiamento para esse tipo de transição. Então, o financiamento ele é sempre citado em termos de COP, né, climática, né, falamos sobre isso na COP de Glasgow, retomamos a discussão na COP do Egito, em Sharm el-Sheikh, e com certeza em Dubai, em novembro, vai ser, né, bastante discutido, até porque Dubai é sinônimo de investimento, né, é sinônimo de business, e com certeza essa pauta, junto com outras que ficaram pendentes, vão fazer parte aí de todo o arcabouço de discussão. Mas a gente não pode esquecer aqui também da parte de educação, né, e também da parte de capacitação, ou seja, como que os trabalhadores brasileiros vão se encontrar frente aos desafios dessa nova economia, dessa nova indústria. Então, se a gente vai trabalhar questões relacionadas à eólica offshore, se vamos implementar projetos de hidrogênio sustentável, seja, né, a partir de fontes renováveis, de solar, de eólica, de biomassa, mas também que tem origem a partir do gás natural, como que vamos incorporar tecnologias relacionadas à captura de carbono para limpar, né, todas essas emissões,
né? Então, tudo isso exige também uma qualificação profissional, né? Então, como que esse programa de tamanha envergadura vai ser conduzido, né, em parceria tanto com o setor público como privado? Então, eu elencaria Inclusive, aqui esses tópicos como prioritários para a gente endereçar. muito bom, Davi. Inclusive, você estava falando sobre capacitação, sobre educação, sobre pesquisa científica também, que é importante, né, professor? A gente tem dados que mostram que a indústria de transformação ela aporta quase 70% do nosso investimento em pesquisa e inovação. E agora a gente precisa então também de que o governo também, né, os nossos governos tenham esse compromisso com a educação, porque quando a gente investe em educação, esse resultado demora para vir, né, professor? Pelo menos 2 gerações, né? Até estabilizar a base. E é importante começar agora. Nós vimos o que aconteceu com a Coreia e com a China, que os 2 países investiram um monte em educação e estão colhendo o resultado agora. E nós, há 30 anos atrás, nós éramos maiores, né, em termos de PIB do que a Coreia. E hoje a coisa está se invertendo. Então, investimento em educação, em qualificação de pessoas é importante. Outra coisa, a qualificação ela melhora a distribuição de renda, porque dentro da empresa a pessoa tem que gerar riqueza. E só uma pessoa qualificada gera riqueza para ser bem remunerada. Então é importantíssimo a qualificação para isso, para a distribuição de renda. Certo. Vamos falar agora, já que estamos nos encaminhando para o fim dessa conversa, que pena, também sobre alguns potenciais, até para a gente também não deixar o pessoal que está nos acompanhando, né, achando que somos pessimistas, né, Davi? Alguns que você acredita que a gente já poderia ver resultados de maneira um pouco mais rápida, né? Claro que também, se você quiser pontuar aí algumas necessidades para eles poderem chegar, né, nesse ponto. Bom, acho que eu gostaria de iniciar aqui pelo que a gente vem notando, né, em vários fóruns nacionais e internacionais que a CNI vem circulando e identificando, né, como pauta prioritária. Então, se eu pudesse aqui eleger 2 grandes temas, né, eu elegeria aqui segurança energética e segurança alimentar. Então, são 2 grandes temas que foram potencializadas aí pela guerra da Ucrânia com a Rússia e, com certeza, eu acho que foi um gatilho, né, não só para países ali da região da Europa, mas também países que pudessem prover, né, de recursos aí toda essa transição, né, e essa substituição energética que vem ocorrendo, né, e buscada por vários países europeus. Né? Claro que a gente precisa acelerar, né? O Brasil, a impressão que a gente tem é que o Brasil tem todo o potencial, mas precisa de movimentação, né? E essa movimentação, às vezes, passa por um projeto de lei que se encontra numa tramitação inicial dentro do Congresso, que tem o seu ritmo próprio, tem todo o seu ritmo, né? Mas que depois passa por um estágio, né, que é o da regulamentação. A gente pode trazer aqui 2 grandes exemplos, saindo um pouco aí do escopo de energia e também de alimentação, né? A questão relacionada aos lixões, né, que precisa ser equalizada, né? Hoje o Brasil ainda lida com problemas estruturantes, né? O lixão é um deles, né? Problemas do século passado também, e aí você traz também toda uma agenda, né, mais importante, né, de investimento, que é a questão do saneamento básico, né, que reporta por uma agenda maior internacional quando você começa a falar de gestão de resíduos, de economia circular, e hoje o Brasil ele tem uma política nacional de resíduos sólidos que contempla, né, toda essa gestão de resíduo que precisa ser feito não só na parte, né, de endereçamento de política pública, mas também de incentivo econômico. Então a gente precisa regulamentar. Então, a impressão que a gente tem é que as ferramentas existem, o conhecimento, como o próprio professor colocou, a gente também vai bem, mas quando a gente chega nessa parte de pavimentar todo esse caminho, né, em termos de regulamentação e legislação, a gente peca, né, e acaba por atrasar, né, e perder, né, alguma oportunidade que o Brasil tem grande capacidade,
né, de incorporar e gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento regional. E a gente está exatamente vivendo isso, né, com a questão do hidrogênio, com a questão da eólica offshore, né, demoras em termos de licenciamento ambiental, né, talvez tratar, né, aquilo que a gente não precisa dedicar muito recurso físico, recurso financeiro em empreendimentos mais simplificados, né, talvez tratar de uma forma mais inteligente, mais racional, né, como vários países do mundo vêm tratando, para que a gente acelere, né, e escale o quanto antes todas essas oportunidades de negócio do Brasil. Pela reação do professor, já sei que ele quer opinar. Eu ia, inclusive, perguntar para você, mesmo sabendo, inclusive, parte da sua resposta, que eu sei que você vai falar em bioenergia. Certo. Bom, eu quero ser mais amplo até, né? Eu concordo totalmente com o Davi, acho que os dois focos são esses mesmo. Eu incluiria mais um, que são os precursores da indústria farmacêutica. A gente viu o que aconteceu. Hoje, uma pauta de importação que é deficitária, extremamente deficitária, é da área química, né? Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Davi, chega a 60 bi, né, de dólares esse ano, acho que foi esse o número, chegou ano passado, né? 60 bi de dólares. Acho que é um item importante por causa da segurança, a gente viu o que aconteceu, né? E, assim, de uma maneira geral, tudo que envolve solo, água, luz, né, o Brasil é competitivo. Então, a gente vê a agricultura, vê a bioenergia, né, o etanol. Nós somos extremamente competitivos, não precisamos nem fazer conta, né? Outros tipos de indústria, nós precisamos avaliar se nós somos competitivos ou não. Competência nós temos, embarcada, né? Falta explorar e dar condições desse negócio evoluir, como disse o Davi, né? Certo. Uma pena que o nosso tempo acabou, porque realmente sempre fica, né, um ponto ou outro para a gente discutir mais, mas creio que vocês já tenham um bom parâmetro sobre como está a nossa indústria e o que a gente precisa para ter essa reindustrialização para um país moderno, rentável e sustentável. Davi, muito obrigado pelo seu tempo e um bom trabalho aí na CNI. Eu que agradeço poder compartilhar com o professor Luiz, sempre aí uma oportunidade de estar com vocês e poder aí traduzir o posicionamento do setor industrial para todos. Muito obrigado. Até mais, então. Luiz, muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Até uma próxima, com o foco ESG. Inclusive, para não perder nenhum conteúdo nosso, clica no sininho lá no YouTube para você ser avisado sobre os nossos novos conteúdos. E também siga o SBT News em todas as plataformas de redes sociais. A gente se vê aqui no SBT.